Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Mateus 4, de 1 a 4, diz o texto sagrado desta maneira: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, naturalmente teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Porém, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Queridos, esta é para mim uma das lições, a tentação de transformar pedras em pães que nós necessitamos de maneira urgente em nossos dias. E você vai me perguntar por quê? Porque todos nós, quando fomos gerados e depois, em dado momento da nossa existência, a inocência deixou de existir para ser a consciência, nós recebemos 3 visitantes ilustres, 3 irmãos que vieram morar dentro de nós, e mesmo após aceitar a Jesus, nós temos dificuldade em dar uma carta de despejo a esses 3 irmãos, que são orgulho, arrogância e a prepotência. E esses 3 irmãos, eles querem viver dentro de nós para nos dar as diretrizes de como vamos agir na vida. Em dado momento da vida secular, eles até podem ser de alguma maneira úteis, porque nos fazem lutadores, brigadores pelos nossos objetivos e até com falta de escrúpulos, como o mundo costuma agir, nós também agimos de alguma maneira e acabamos tendo algum lucro, alguma vitória, algum sucesso. Mas à medida que nós entregamos a nossa vida para Jesus, esses 3 irmãos têm que ser expulsos de dentro de nós, porque esse orgulho, essa arrogância, essa prepotência não tem vez no reino, nos prejudica e nos traz problemas tremendos. Então, essa palavra que está escrito aqui em Mateus no capítulo 4, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, ela nos lembra que Jesus não estava em pecado, aliás, Jesus não tinha pecado, mas o Espírito de Deus o conduziu ao deserto para que todas as etapas da cura da alma humana fossem cumpridas por Jesus, para que ele se tornasse o nosso modelo, para que ele fosse o precursor dos nossos passos. Por isso há um livro fantástico, se você ainda não leu, me peça, eu mando em PDF para você, Em Seus Passos, o que faria Jesus. E é exatamente isso, para nós trilharmos os passos de Jesus, é que ele passou por tudo isso. O deserto aqui para Jesus, e naturalmente para o cristão, ele vai representar, claro, um lugar de solidão, mas também um lugar de provação
e de demonstração da fragilidade da alma humana. E exatamente pelo fato de sermos frágeis em nossas almas, é que temos às vezes dificuldade de expulsar aqueles 3 irmãos lá, e às vezes expulsamos uma, fica outro. Geralmente o orgulho ou a arrogância acaba prevalecendo. Mandamos a prepotência embora, dizendo, não, Deus é o Todo-Poderoso, eu não sou mais nada e tal. Mas é possível sim ser um orgulhoso enrustido, com um cara de piedade, com um cara de santidade, com um cara de bonzinho, mas orgulhoso está ali. Então Jesus, ele vai lá para ficar fisicamente fraco, mas espiritualmente cheio da presença, porque ele dependia de Deus. Então, essa coisa, eu não sei se você já percebeu, mas geralmente depois de um baita culto avivado, de um maravilhoso culto de ceia, de uma grande experiência espiritual, de uma noite de oração, de um dia de jejum e consagração, geralmente no ato seguinte você passa por uma provação. Você passa por uma tentação daquelas que vêm realmente para arrochar, para dizer assim, você não merece nada, porque tudo que você consagrou é uma futilidade, tudo isso mostra a sua fragilidade, você não é nada. E é justamente nesses momentos espirituais ou no momento seguinte que mostra a nossa fragilidade e mostra a nossa maior fraqueza. Mas veja só, essa tentação transformar pedras em pães. Olha que o tentador fala para Jesus, ele diz, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E parece ser até uma tentaçãozinha inocente. Nada demais. Mas quando você olha para as entrelinhas, você vai perceber que há sutilezas perigosas embutidas nesse texto que precisam ser observadas. Primeiro, que Satanás tenta Jesus pela circunstância. Ele diz, se és filho de Deus, ora, a primeira coisa que Jesus é tentado aqui é na identidade dele. Você já parou para pensar quantas vezes a tua identidade também foi posta à prova? Você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza do que você está fazendo aí está certo? Eu me lembro de quantas conversas sentado na varanda da casa dos meus pais, sentado com o meu velho, e ele olhava assim para o horizonte, para o além, assim, e dizia para mim, eu sentado do lado dele, carinha, tu tem certeza que esse negócio está certo? Levar tua família para esse negócio de religião, tirar teu sustento daí, abandonar a tua carreira, abandonar a tua profissão por esse negócio de religião. Carinha, não existe nada depois. As nossas identidades, elas são provadas dos lugares que você não gostaria que fosse provado. Jesus está ali, na solidão do deserto, quer dizer, não tanta solidão, porque se foi o Espírito Santo que o levou, não diz que o Espírito Santo mandou ele ir, diz o Espírito Santo o levou. Se você me leva com você, você vai junto comigo, concorda? Então o Espírito Santo o levou. Ele tinha a presença do Espírito Santo. E mesmo diante da presença do Espírito Santo, a sua identidade é tentada, é posta em xeque-mate. Responder com propriedade. Porque o Jesus que estava ali, humanamente falando, ele tinha fragilidades, ele teve sono, ele teve sede, ele teve cansaço, ele teve fome. E é esse Jesus que Satanás está tentando.
O crente, o filho de Deus, que está me olhando agora aí, e aí na tela, é um salvo. Tem o nome escrito no livro da vida. Tem a sua identidade cristã escrita e emitida pelos escritórios celestiais desde o dia em que você entregou sua vida para Jesus. Aleluia! Seu nome está escrito no livro da vida. Já agora você é filho de Deus, você é filha de Deus. Já agora não pesa mais condenação contra você. Mas quando você está lá na solidão do seu quarto, do seu banheiro, e olha para o espelho e vê a imperfeição diante de você, é nessa hora que vozes interiores clamam contra você, dizendo: você está ficando maluco, não, esse negócio não é para ti. Você não poderia estar onde está, você não deveria fazer o que faz, você não deveria bater no peito dizendo que seu nome está escrito no livro da vida, porque você tem identidade e CPF nessa terra, e essa terra vai perecer e você vai junto. Satanás tenta, ele desafia, ele queria que Jesus falasse com ações. Eu sou Deus poderoso, mas Jesus não veio para isso. Ele mesmo revela no final do seu ministério o objetivo da sua vinda. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. Você está percebendo como o orgulho e a arrogância ainda moram dentro de nós? E todos nós, de um jeito ou de outro, queremos ser servidos. Todos nós queremos ser honrados. Todos nós queremos o nosso nome num destaquezinho. Eu, com todo o meu cuidado quanto a esse assunto, outro dia eu estava olhando uma revista, um livro, texto aí que é usado num lugar, e que eu ajudei a fazer a revisão, tudo certinho. E aí eu olhei lá no editor, lá, aquela coisa toda, né? Nas informações técnicas, e não vi meu nome lá. E aí eu perguntei para a pessoa disse: viu que legal que ficou, professor, o seu livro aí que você ajudou a gente a fazer? Eu disse: vi, só não vi o meu nome ali, né? Honra quem honra, né? Não ajudei a fazer, por que meu nome não está ali como editor? Ai, que falha e tal. Depois eu fui para casa e pensei: meu Deus, miserável homem que sou. Por que eu fui abrir a minha boca para permitir que Satanás falasse pelas minhas palavras? Eu não sou assim. Eu já fui curado. Dos 3 irmãos, o que você está fazendo aqui dentro? Vai-te embora, essa casa é de Jesus. Sai daqui, orgulho, sai daqui, arrogância, vai-te embora, miserável. Você percebe com que facilidade nós somos envolvidos, enredados? E é isso que Satanás vem fazer com Jesus aqui. Jesus não precisava provar nada. Meu irmão, você não precisa provar nada. O que Jesus fez no Calvário pela tua vida é suficiente. O teu nome está escrito lá e basta. Não precisa de mais nada. É importante que você entenda isso, porque o inimigo quer que você prove a sua identidade pelo desempenho, pelo sucesso, pela aparência. Esse negócio de aparência é complicado. Eu estava passando assim aquela hora que você está assassinando o tempo, né? E eu estava lá assassinando o tempo, olhando lá uns videozinhos lá do Instagram, e aí apareceu artistas e cantores famosos, como eram quando começaram a carreira e como estão agora, depois de velho, e depois que inventaram o Botox, fizeram um negócio para deixar a pessoa feia, né? Pelo amor de Deus.
Porque no começo, as primeiras. Tu aplica essas coisas, não aplica? Não, né? Aplica, né? No começo fica bonito. Ah, mas pega a ruguinha, estica aqui, tira o pé de galinha, né? Tira o bigode chinês, dá aquela, né? Mas fica com a cara que parece que saiu da máquina de plastificar, um negócio bonito. Agora vai ver depois de velha, pensa numas velhas feias que fica. Pensa nas velhas, porque daí parece um peixe, fica com um zóio para cá, o outro para cá. Não tem um peixe que tem um olho de cada lado do corpo, vai esticando o negócio, né? Vai esticando a boca, vai ficando assim, vai ficando um negócio fino para cá. Pensa num troço feio que fica. Pode olhar as velhas feias que fica. Mas por que isso, irmão? Porque é o diabo querendo que nós provemos que nunca perdemos a nossa aparência. Meu irmão, a aparência que você e eu precisamos ter é a aparência de cristão, a aparência de alguém que tem o Cristo na sua vida, que veio para servir e não para ser servido, que veio para ser bênção na vida das pessoas. Eu não estou dizendo que sou contra, cada um faça do seu corpo que bem entender, e que todo mundo que não tem a consciência vai e faça mesmo, e deixe rico as esteticistas. Deixa ela rica, porque a nossa esteticista aqui ela vai dar um dízimo maior ainda. Então tá tudo certo. Agora pense na sua vida. Você precisa entender que a melhor aparência não é externa. A melhor aparência é aquela que aparece nos relacionamentos. Aquela que aparece quando você está à prova e daí precisa ver o Cristo sair de dentro de você e não o Satanás. Querendo brigar, querendo lutar por posição, querendo lutar por aparência, por cargo, por título. Pelo amor de Deus, a tentação aqui é usar o dom para suprir a carne, não para cumprir uma missão. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para cumprir uma missão, não para suprir a carne. Então, isso é uma verdade que nós precisamos entender. Inclusive, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, ele trata isso, ele diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Você recebe dom é para servir. Você não recebeu o dom para ficar grande. Eu sempre digo que a minha maior alegria enquanto pastor é ser professor, porque eu vejo os meus alunos crescendo. Hoje eu tenho, eu digo isso aqui com alegria, eu tive um aluno que me deu trabalho, mas hoje ele prega melhor do que eu, que é o pastor André ali do Bela Vista. Hoje ele prega muito melhor do que eu, foi meu aluno, e hoje é melhor. E eu tenho alegria de ver isso, e assim ele, como ele, tem uns tantos por aí. Muitos que já são presidentes de igreja, são excelentes presidentes de igreja, fazem um excelente trabalho. Por que isso? Porque eu estou aqui para servir, eu sou ponte, eu tenho que ligar continentes e ilhas para que as pessoas cresçam, e é isso que nós precisamos descobrir, qual é o nosso chamado, né? Então, quantos pregadores usando essa eloquência que tem para a glória própria, né? Nós não podemos nos dar o luxo de assumir qualquer liderança para nos manter no poder. Dom é para servir ao outro, não servir-se do outro, né? Então veja, tem umas verdades aqui que eu preciso encarar, e essas verdades elas estão diante de nós nesse texto. A primeira delas eu falei, a tentação de provar que somos quem somos pela circunstância. Então, é a primeira pergunta, se és o Filho de Deus. A segunda verdade é a tentação de usar os dons espirituais para fins egoístas. Jesus podia transformar pedra em pão ou não podia? Claro que podia, imagina. Mas a ideia aqui não era transformar a pedra em pão para o ministério crescer ou para o nome do Senhor ser glorificado. A ideia aqui era transformar a pedra em pão para si próprio.
Usar o dom para um fim egoísta. E a tentação é usar esse dom para suprir a carne, não para fazer a missão. Quantos pregadores, quantos líderes que nós temos hoje. E isso você não precisa ir longe. Se eu pedir, você me elenca aí nos dedos da mão, você enche rapidinho. De líderes que você vê, que você sabe, que se utilizam do dom para benefício próprio. Eu conheci pregadores, conheci um mesmo que dava asco na gente, porque ele carregava no seu bolso uma bolsinha, uma trouxinha de pano. Ele mesmo fez em casa, botou uns algodãozinhos, umas folhinhas de louro dentro, costurou e fechou que fosse uma almofadinha, e levava aquilo no bolso. E aí ele chegava na casa, se era alguém que tinha uma condição financeira melhor, e dizia, eu estou sentindo uma presença espiritual, não sei o quê, fazia uns remeleixos, revirava os olhos, e dizia, nós temos que orar porque tem um trabalho, uma feitiçaria, uma coisa por aqui e tal, alguma coisa assim. E aí, vamos orar e vamos procurar, porque Deus vai revelar, tá aqui o negócio. E aí todo mundo precisava procurar os cantos da casa, daqui a pouco ele pegava aquele travesseirinho, jogava num canto assim, passava e outro vinha, olha, tem um negócio diferente aqui. E não toque, só eu tenho autoridade espiritual. E fazia umas orações, botava no bolso, eu vou levar para queimar e tal. E a família adotava ele como conselheiro espiritual. E daqui um pouco não o golpe vinha, né? Empresta 1.000, empresta 2.000, vou fazer uma viagem, empresta o seu carro, e a casa da praia. Você entende essas coisas? Agora você pergunta para mim aonde está esse cidadão. Muito longe do reino hoje, né? Então, é muito perigoso isso de servir-se do outro. Então a terceira verdade nesse texto é que a tentação está aí diante de nós, a tentação de buscar atalho para suprir uma necessidade específica. E eu explico isso para você. Ter fome não é pecado. Gostar de ter o seu nome e a sua foto estampada no cartaz do anúncio não é pecado. O problema é quando nós partimos para o caminho da independência. Eu não preciso servir mais ninguém, porque eu sei que o meu nome já é suficiente. Onde eu chego, as pessoas têm que se dobrar diante de mim. Todo mundo tem que me conhecer. As pessoas têm que me respeitar. Quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele estava citando Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Ele diz, o Senhor te levou para te fazer entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Veja, há muitas pessoas em nossos dias que querem suprir carências emocionais ou carências materiais da forma errada. Pastor, qual é a forma errada? Relacionamento fora da vontade de Deus. Aí o cidadão está casado, legítimo matrimônio, certinho e tal, mas em dado momento, ele ou ela não serve mais para o seu parceiro. Porque tal qual objeto que se desgastou com o uso, não serve mais. Ficou feio, ficou velho, ficou doente, ficou chato. E aí, vou justificar as minhas necessidades com o uso da minha autoimagem pessoal. Vou transformar pedra em pão. Vou arrumar um novo relacionamento para mim. Vou trocar de relacionamento. E isso vale para o casamento, isso vale para pais e filhos, isso vale para amigos, isso vale para a sua chamada ministerial, isso vale para a sua salvação. Porque você foi salvo por Jesus numa denominação A,
a não ser que seja assim lá muito, mas muito, 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 muito Deus, assim, uma coisa que não só você diga, Deus falou comigo, mas que todos à sua volta digam, não, realmente Deus falou com esse cidadão aqui, Deus tem um ministério específico para ele. Se não, meu irmão, se não, para de querer transformar a pedra em pão, não, porque eu tenho o meu chamado especial, porque eu sou muito grande para estar dentro dessa igreja. Irmão, se você ficar maior que Jesus, não cabe nem no céu. O inferno é bem grande lá, né? Daí lá vai caber todos os grandão lá. Mas entenda, você foi chamado aqui, permaneça onde você foi chamado. Você não foi chamado para outro. Eu critico de maneira veemente, por exemplo, quando nós temos troca de pastores, de obreiro, e aí o pastor sai daqui, vai dirigir outro lugar e leva metade da igreja consigo. Isso para mim não tem chamada, não tem vocação pastoral. E pode tentar provar para mim o improvável que não tem. Está gravado, eu falo na cara de quem quiser ouvir. Não tem vocação pastoral. Infelizmente está cedendo à tentação de transformar pedras em pães. Deus não te chamou para transformar pedras em pães. Se Ele te colocou entre pedras, fique lá, porque entre as pedras é que vai brotar a tua chamada. Aleluia! No dia que Ele te quiser, Ele te tira das pedras e te leva para os pães. Lá Ele vai te colocar na colina, 5.000 pessoas à tua frente e uma ordem dizendo, chama os teus discípulos e diga para eles distribuir o pão que eu vou multiplicar. Aí é Deus fazendo, todo mundo vai reconhecer. Mas na hora de transformar pedra em pão, meu irmão, te converte e manda embora o orgulho, a arrogância, a prepotência, porque Deus não tem negócio com essa gente, tá bom? Essa é uma forma errada. Tem a segunda forma errada. Negócios desonestos. Não, eu preciso dar um jeitinho no jeitinho. Não, meu irmão, não. Faça certo. Quando eu fui assaltado, que levaram meu carro, me deixaram com 44 parcelas para pagar, algumas pessoas, bons cristãos, mas sem a mente correta de Cristo, disseram para mim, não, pastor, não paga. A empresa lá, financeira, vai dar busca e apreensão, eles que vão atrás do carro. Não paga não. Não, minha filha, está errado. O cidadão do céu, segundo o Salmo 15 e outros textos, é aquele que mesmo com dano seu, não volta atrás. Jurou, vai lá e paga os teus juramentos. Vai lá e paga até o fim. Nada de negócio desonesto, não. Não, mas isso aí não vai dar nada para ti, financeiro tem muito lucro, eles são ladrão. Não sou ladrão. Eu assinei um contrato dizendo que aceitava a taxa de juros que estava lá. Eu vou pagar minhas contas. Às vezes não dá para pagar como a gente quer. É possível qualquer um de nós ficar desempregado ou de repente doente, não conseguir pagar, honrar uma conta, ok? Chama o credor e diz, não tenho condições de pagar agora, mas assim que for possível, eu vou acertar, nem que eu acerte de grão em grão, porque de grão em grão a galinha enche o papo, e nós vamos chegar lá. Mas fazer um negócio desonesto, dar jeito no jeitinho, pelo amor de Deus, você e eu estamos vendo o mundo cambaleando como um bêbado. O mundo está caminhando para a destruição. Tudo está ficando cada dia pior. Meus irmãos, é hora de pensarmos na volta de Jesus mais do que os nossos antigos pensaram. Nós temos que pensar e viver a volta de Jesus, sem contar que a qualquer momento, qualquer um de nós hoje foi. Hoje, pastor Jimmy Swaggart, que faleceu, foi embora. Qualquer momento, qualquer um de nós vai embora. E aí é hora de chegar no céu e prestar contas com o Senhor, porque está escrito que o homem morrerá
e só vai morrer uma vez, depois disso vem o juízo, é hora de acertar contas. Então, nada de negócio desonesto. Mas tem outro problema também, atalhos espirituais. Não é errado, em grande tormento de alma, em momentos de crise, de dificuldade, de fraqueza espiritual. Aliás, não só não é errado, como é bíblico que nós nos ajudemos, procuremos uns aos outros, confessemos os nossos pecados uns aos outros para que possamos levar as cargas uns dos outros. É bíblico, é top. Mas você não pode fazer da exceção a regra. Isto é, eu pedir a sua ajuda é exceção, não é regra. A regra é que você tem 2 joelhos, você tem 2 pernas, você tem uma boca, 2 ouvidos, 2 mãos e um cérebro. Vá atrás das suas lutas. Vá batalhar com Jesus. Eu ouvi outro dia alguém dizer, eu fiquei lá orando por uma irmã lá, ela me pediu oração desesperada. Eu fiquei meses orando por ela, um dia encontrei ela, irmão, eu estou orando ainda por você, toda madrugada eu levanto a hora por você. Não, aquela linha foi resolvida faz 3 meses já, tá tudo certo. Ô, irmão, você me pediu oração, podia ter pelo menos me comunicado para mim não estar gastando vela com defunto ruim, né? Você entende isso, irmão? Nada de atalho espiritual. Vá pelejar as suas pelejas. Em momentos de grande angústia, eu tive que passar o tempo que eu tinha de vida na presença do Senhor para buscar a resposta dele. Você entende? Não é que eu seja melhor do que você ou você melhor do que o outro, não. É que tem horas que Deus quer nos levar para perto dele. Não sei se você lembra, foi falado aqui no domingo ainda, citado Elias na caverna. Deus permite, Deus fortalece Elias para ele caminhar aqueles 1.600 quilômetros lá para ele ir até a caverna. Deus permite ele entrar na caverna. Deus podia ter falado com Elias muito antes. Lá no Monte Horebe, aliás, quando ele estava lá no Monte Carmelo, Deus podia ter falado com ele já. Então, Elias, está vindo aí uma chuvada, aí vai acabar os 3 anos e meio de seca, a Jezabel vai pedir a tua cabeça, mas nem liga, rapaz. Vai lá para a pizzaria, pede uma pizza, come, comemora, vai voltar a colheita, tá tudo certo, Elias. E Elias tinha ficado de boa. Mas Deus diz, eu vou te dar uma nova experiência. Vou deixar o pitbull espiritual correr atrás de ti. Vem a ordem. Os deuses nos façam outro tanto. A esta hora, amanhã, eu não tiver a cabeça do Elias num prato. Aí Elias desespera, chora, perde a razão de viver, caminha, vai até Berseba, deixa o seu moço, abandona tudo, entra caminho de um dia no deserto, alguns quilômetros para dentro, deita no meio do nada, chora, pede a morte, diz que não é melhor. E Deus ali, ó. Vamos conversar, mas não é agora. Vai lá que não está bem quebrado ainda. Ainda tem orgulho aí dentro. Senhor, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Mas claro que ele não era melhor, ele sabia disso. Os pais dele nem aparecem no texto. Senhor, porque só eu fiquei. Deus nem fala nada. Sabe, eu acho interessante essa maneira sarcástica de Deus de trabalhar com o arrogante. Porque ele queria que Deus viesse para ele da maneira que Deus veio depois, mandou a carruagem de fogo separar ele, Eliseu e tal, redemoinho, levar. Ele queria ali, mas não era a hora. Deus diz, não, calma rapaz, não, ainda tem muito para tu fazer. Tu quer botar um atalho espiritual aí nas coisas? Não, nada de atalho. Sofre. Não é que Paulo escreve para Timóteo? Sofre comigo as aflições do bom soldado. Sofre.
Olha, Paulo está usando o verbo no imperativo aqui, sofre. Está dizendo que não vai fugir da luta, não, nada de atalho espiritual. Não, mas eu sou intocável, porque eu sou ministro de Jesus Cristo, eu não posso ser cerceado. Sofre, filho. Sofre. Come, Elias. Come que alguém gosta de ti. Tá vendo? O Senhor tem mandado comida para mim. Come, Elias. Come, dorme, come, dorme. Diz agora, aleluia. Eu me lembro da Beliane quando nós moramos em Recife. Chegou uma hora que eu estava meio desviado já, porque não ia mais para a igreja. Eu trabalhava de segunda a segunda no shopping, até 10 horas da noite. Ela ia sozinha. Círculo de oração lá em Recife, pelo menos há 25 anos atrás, começava às 9 da manhã até às 4 da tarde, né? Círculo de oração normal. E pensa na mulherada de canela de fogo, né? E aí uma manhã daquela, ela acordou assim, ela passou a noite chorando. Meu filho até deu um apelido engraçado para ela. Acordou chorando, foi lá, pegou, eu sempre carreguei, eu tenho as minhas agendas de anos para trás, tenho todas as agendas lá guardadinhas. Agora que estou usando agenda eletrônica, mas até 2 anos atrás usava agenda de papel. E ela foi lá, começou a pegar as agendas antigas, procurar telefone de amigos nossos, que agora já eram pastores, presidente e tal, para ligar, para fazer um atalho espiritual. Vou ligar para essa gente, e parece que até ligou para alguns lá. Olha, o Sérgio está aqui, não está mais indo para a igreja e tal, porque só trabalha e tal, busca nós, tira nós daqui e tal, aquela coisa toda. Mas não rolou nada. E aí ela foi naquela poça de lágrima, ela foi para o círculo de oração. Bota as 4 horas de oração lá, levanta uma pregadora daquela que sai rodando no vendaval e diz, minha filha, por que é que tu quer colocar... E ainda ela disse em casa, vou botar um ponto final nisso. Por que é que tu quer botar um ponto onde eu botei uma vírgula? Nem começou direito o negócio. Vai que ainda tem muito caminho para ti. Você entende? Tem hora que nós queremos botar atalho espiritual nas coisas, queremos resolver do nosso jeitão, transformar pedras em pães. Meu irmão, você e eu não fomos chamados para transformar pedras em pão. Não fomos chamados para isso. Se o Espírito do Senhor nos conduziu para o deserto, é lá que Ele quer nos ensinar a sua soberana vontade. Aleluia. E você pergunta, pastor, estou lá, estou passando pelo perrengue, como é que faço para vencer as minhas tentações? Bom, primeiro, faço o que Jesus fez. Dependência da palavra. Você não é para ligar para profeta quando a coisa está ruim. Você não é para ligar para revelador, para fulano, beltrano, ciclano. Primeira palavra. Em vez de ficar argumentando com homens, anjos e demônios, argumente com a Bíblia. O que a Bíblia faz? Jesus não confia em emoção, Jesus não confia em conselheiro, Jesus não confia em experiência, Jesus não confia em profeta, Jesus confia na verdade eterna de Deus. Ele não foi chamado para transformar pedra em pão naquela hora. Tanto que o Salmo 119, o verso 11, vai dizer o quê? Escondi a tua palavra no meu coração. Para o quê? Para eu não pecar contra ti. Tomara que nunca nós venhamos a passar por isso. Mas se passarmos por perseguição religiosa. Agora eu estava vendo uma notícia agora hoje ainda. Parece que o STF bateu o martelo finalmente. E as plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, não precisam mais de autorização para derrubar um vídeo como esse. Se eles acharem que tem um conteúdo que eu incitei
algum conteúdo de ódio contra outro grupo religioso, ou que o meu discurso foi muito pesado, eles simplesmente derrubam e não precisam fazer nada, não precisam justificar nada. É derrubado e acabou-se. Ou partes dele o vídeo inteiro. Pronto. Já estamos em uma ditadura e uma perseguição religiosa. Já estamos. Você entende isso, irmão? Mas nós precisamos confiar que a palavra pode ser derrubada das redes sociais, a palavra pode ser proibida de ser carregada na sua mão em papel ou eletrônico, mas ela precisa, aqui ó, escondi a tua palavra, aleluia, no meu coração. Haverão horas em que você não vai ter como consultar o seu pastor, o seu professor de teologia, o seu amigo sabe tudo de Bíblia, ou a sua Bíblia. Vai ter horas que você vai precisar ter ela dentro do seu coração. Como está a palavra no seu coração? Segundo, tenha uma identidade segura como pai. Se eu perguntasse para qualquer um dos senhores e das senhoras, onde você é nascido? Você vai dizer, eu nasci lá, aqui, acolá e tal. Sua nacionalidade é argentina, paraguaia, chilena, colombiana? Você vai dizer para mim, não, eu nasci aqui em Florianópolis, no Camela Dutra, eu sou manezinho, eu sou brasileiro, nacionalidade brasileira. Vou dizer, não. Você nasceu na ilha ali, nem é o Brasil, a ilha é fora do Brasil. Não é Brasil, ali já é a África. Está no meio do oceano. Você vai dizer, não, tá lá, eu sei, eu não preciso provar nada, eu sei que sou brasileiro. Assim é ser cristão. Você não precisa provar nada para ninguém. Você tem a sua identidade segura com o Pai. Jesus sabia quem ele era. Não precisava transformar pedra em pão. Ele não precisava permitir que a arrogância, o orgulho, a soberba tomasse conta do seu coração para ser prepotente o suficiente para dizer, eu vou te provar que eu sou lá do céu e vou transformar pedra em pão. Não! Eu sei quem eu sou, eu dependo do Pai. O Pai me trouxe para cá através do seu Espírito e é aqui que eu vou ficar até que Ele diga que tá bom. Aleluia. Precisa de sinal, precisa de milagre, precisa só de fé. Eu vou sair dessa igreja porque aqui eu não vejo muitos sinais. Precisa de sinal. Sinal é para o ímpio. Sinal é para o incrédulo. Para você que é cristão, é só a fé, meu irmão. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Sinal pode acontecer, claro. Deus é o Deus do extraordinário. Ele é o Deus que faz milagres, maravilhas. Mas veja, via de regra, o sinal não é para encher ego de crente mimizento. O sinal é para abrir os olhos do pecador que Deus está nesse lugar. Aleluia! Agora, se eu, com a minha comunidade, não evangelizamos, não pregamos, não anunciamos, não convidamos o pecador para estar em nosso meio, para que Deus vai fazer sinal se não tem pecador em nosso meio? Para que Deus vai fazer maravilha se não vem ninguém de fora? Está só a comunidade aqui. Ele vai mais permitir que você fique doente mesmo, que você passe por dificuldade mesmo, para que você acorde para o evangelho verdadeiro. Você entende isso? É palavra pesada, mas é verdadeira esta palavra. A nossa identidade precisa estar segura no Pai. O próprio João 8,29, Jesus vai dizer, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada, não o que me agrada. Capite? Você entende isso? Por último, para a gente encerrar, seja fiel à sua chamada.
Seja fiel à sua missão. Jesus sabia que os seus dias na terra não seriam dias para evitar sofrimento, mas seriam dias para cumprir a vontade do Pai até o fim. Ele sabia que tinha que ir até o fim. Tanto que Paulo, ao escrever aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, ele diz que Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós queremos, eu quero. Assim como nosso irmão Alvinho, eu quero acordar no céu, né? Quero dormir, dar um beijinho na patroa e quero acordar no céu. De preferência não sentir dor. Ou quem sabe de uma forma honrosa, estar aqui pregando para vocês daqui uns 30 anos, né? Aqui pregando para vocês e de repente botar a mão no peito e dizer ai, e partir para a eternidade. Mas não cabe, não compete a mim definir isso. Imagina Jesus, pouco antes da crucificação, recebendo uma comitiva de gregos que vieram para ver-lhe. Eu fico cá pensando nos meus pensamentos mais loucos, que os gregos vieram lá, olha, nós somos representantes da Universidade de Atena e queremos oferecer um cargo de reitor para o senhor. Vamos dar salário, carro, casa, o senhor vai ficar tranquilo, vai ter guarda-costa, ninguém vai tocar no senhor. Sai dessa Palestina poeirenta e vamos lá para a Grécia, que é lá que ocorre todas as coisas boas. Lá nós somos o berço de Sócrates, Aristóteles, Platão, lá o senhor vai ter sucesso total. Jesus olhando para Atena, olhando para a cruz lá em Jerusalém, dizendo, barbaridade, que coisa, né? Agora. Mas o Pai me chamou para ir até a cruz. Como é que foi que o Pai te chamou também? Você está tentando transformar a pedra em pão, meu irmão? Nem todo atalho é bênção, viu? Às vezes o atalho vem como uma tentação, né, em forma de soluções rápidas. Mas solução rápida não resolve problema real, viu? Eu nunca não. Bobagem que eu ia falar aqui. A regra é que as grandes soluções demandam grande dedicação. Mas também pode ser que apareça o Elias, faça uma oração de 45 segundos e o fogo desça do céu. Tá certo que antes tem um altar que foi arrumado, o sacrifício que foi feito, as pedras que foram colocadas no lugar. Tem uma dinâmica envolvida aí. Mas, via de regra, nós vemos em Neemias 3 meses de oração e jejum, até que o rei olhasse para ele e dissesse, o que tem no teu semblante que está diferente? Pede aí o que tu queres. 3 meses. O Daniel, que ficou meses orando e dizendo, a nós compete o corar de vergonha, porque pecamos, e nem foi ele, foram os pais dele. Mas demanda, né? A identidade do cristão está na palavra, não na performance. Não adianta eu fazer chover fogo do céu se a minha performance, se a minha forma de agir e me relacionar com você denuncia contra. Eu preciso mostrar que sou um cidadão do céu. Eu não fui chamado para transformar pedras em pães, nem você. Não corte, não faça atalho. Não tente pular a cerca e atravessar pelo terreno que você não foi chamado. Vá até o fim. Não corte. Parece aquela imagem que tinha nos folhetos de evangelização nos tempos passados. O cidadão ganhou uma cruz bem comprida e ele achou que estava mais comprida que a dos outros e ele foi lá e talhou um pedaço dela para ficar mais leve. E foi até o fim. Chegou no fim da estrada, aquela cruz era a ponte para atravessar para a eternidade, só que a distância era o tamanho da cruz original e ele cortou um pedaço e não tinha mais ponte, ele acabou ficando para trás. Deus chama eu e você para ir até o fim, fiéis à nossa chamada, fiéis à vocação em que nós fomos colocados nessa terra. Afinal de contas, Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço, até a próxima semana.